Quem escreveu o final de Deuteronômio? O profeta Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Mas vejamos como termina o último livro de Moisés, em Deuteronômio, capítulo 34, versículos 5 a 9. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Como, porém, Moisés escreveu o Deuteronômio, se esse livro termina com alguém relatando a morte de Moisés em terceira pessoa? Nos dias da antiguidade, as pessoas se valiam de auxiliares, assim como acontece também nos dias atuais. Quando dizemos, por exemplo, que o presidente da República baixou um decreto, ninguém vai imaginar que a pessoa do presidente sentou de frente a um computador, digitou sozinho o texto de ponta a ponta, imprimiu, assinou e correu para enviar para publicação. É perfeitamente válido presumir que assessores fizeram tudo isso a pedido do presidente, dando forma às ideias que ele queria que fossem incluídas, tendo o presidente, no final, revisado e aprovado o texto, assinando-o. Encontramos flagrantes desse hábito bem atestado em outras passagens da Bíblia. Jeremias, capítulo 36, versículos 1 a 2, por exemplo, começa assim: No 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia que te falei, desde os dias de Josias até hoje. E como Jeremias entendeu lhe ser legítimo cumprir esse mandamento? Vemos no versículo 4 desse mesmo capítulo 36. Então, Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque no rolo, segundo o que ditou Jeremias, todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. É por isso, inclusive, que Jeremias, capítulo 51, versículo 64, termina com a frase: Até aqui as palavras de Jeremias, seguindo-se o último capítulo do livro de Jeremias, que é o capítulo 52, que serve apenas para fechá-lo, referente à tomada de Jerusalém pelos babilônios. Fica claro, pelo contexto, que Baruque foi o responsável por esse término. Um escriba cristão chamado Tércio ajudou Paulo a redigir a epístola de Paulo aos Romanos. Vemos isso em Romanos, capítulo 16, versículo 22. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Outro escriba cristão, chamado Silvano, ajudou Pedro, como vemos em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 12. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, etc. Assim, podemos concluir que Deuteronômio, capítulo 34, versículos 5 a 9, foi obra do escriba, ou mesmo escribas, no plural, que ajudaram Moisés ao longo de sua vida. Isso não significa que essas passagens são menos dignas de atenção do que outras, como se fossem menos inspiradas, pois a inspiração divina estava também sobre os homens piedosos que ajudaram a escrever. Lembremos o que o apóstolo Paulo, que sabia dessas coisas, nos diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus
e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Junto com isso, lembremos também Efésios, capítulo 4, versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Que Deus te abençoe.